Pronto, vamos começando, né? Primeiramente, boa noite a todos, né? Hoje é mais um dia, né? Mais de um seminário aberto do CIPSE. Os seminários abertos são uma atividade que a gente aqui no CIPSE, né? O Seminário de Introdução à Psicanálise, nos colocamos a fazer esse ano com uma espécie de atividade de divulgação e também de elaboração dos textos que estão sendo lidos durante o ano de estudos, né? E esse ano a gente está lendo os textos da clínica psicanalítica, né? Os ditos textos clínicos, técnicos, né? Principalmente nessa versão aqui da Autêntica, o Fundamentos da Clínica Psicanalítica. E a gente tem feito essas atividades, que elas são feitas nas segundas-feiras do mês, e cada um de nós a gente vai fazendo um rodízio daqueles que vão apresentando os temas, né? Bom, o meu tema, né, o tema que eu fiquei responsável no mês de julho, foi o texto Recordar, Repetir e Elaborar, ou como está na tradução aqui da Autêntica, né? Lembrar, repetir e perlaborar. Bom, esse é um texto de 1914, ele é muito importante porque, apesar de ser um texto curto, aqui o Freud ele vai sintetizar o que se faz no análise. E esse título, por mais simples que seja, e por mais que também tenha passado por um certo desafio de tradução, é na sua simplicidade que está as delimitações do que se faz numa análise e das etapas, né, que são feitas, né? Ao que mais tarde também vai ser reconhecido no Lacan, quando ele vai discorrer acerca do tempo e as suas instâncias, né, de ver, de compreender e de concluir. Bom, sobre, começando pelo começo, né, sendo redundante, mas sobre também os dois primeiros, que eu quero me concentrar agora na minha primeira parte da elaboração, eu me furtei, pessoal, de fazer uma apresentação, que eu estou, no momento agora que eu estou tentando explorar as ideias mais de forma livre, né? Então, sem atrelado a um recurso visual. Então, espero não demorar muito para não ficar também muito chato, né? E repetitivo. Mas já que estamos falando de repetição, então a ideia aqui é trabalhar esses dois primeiros termos, né? Seguir a exemplo do próprio texto, né? Ele começa acerca da lembrança, da recordação, para depois para a repetição, e no finalzinho mesmo que ele vai falar sobre esse trabalho de elaboração. Mas, pois bem, eu acho que é interessante mesmo a gente ir até antes, porque o Freud ele já estava atento à necessidade e a necessidade do funcionamento psíquico acerca dessas instâncias da recordação, da lembrança, da rememoração. Não à toa, uma frase muito conhecida sobre o estudo sobre a histeria é que, né, o histérico, né, ele sofre sobretudo de reminiscências, né? Ou seja, essa ideia de um certo insuportável, mas que ao mesmo tempo é excitante, prazeroso, e que para o sujeito é um certo investimento de excluir, né? Excluir, mas que é, produz um certo excedente que sempre retorna à força, né? Ou seja, que quer se realizar, né? Outra frase também muito conhecida da psicanálise é essa ideia de retorno do recalcado. Mas veja, essa ideia da recordação e da repetição, ela já está mesmo nos textos ditos pré-psicanalíticos do Freud, né? Se a gente vai para os textos de 1895, naquele que tem como título o Projeto para uma Psicologia Científica, Freud ali já vai estar na instância, né, na época da construção do método catártico, sobre aquilo que está no centro da constituição do sujeito, da vida pulsional, que é a coisa, né? No alemão, o Das Ding, né? E aqui já tem uns processos importantes do Freud para essa ideia de retorno, de recordação e da repetição. Separei um trecho curto, né, mas para a gente ter uma ideia, né, como isso já estava presente, né? Ele vai falar assim, né? Os complexos perceptivos
se divide em uma parte constante e incompreensível, a coisa, e outra variável compreensível, os atributos ou movimento dessa coisa. E aí ele até conceitua um termo, né? Ele fala assim, como complexo coisa continua reaparecendo em combinação com uma série de complexos atributos, aí, por sua vez, uma combinação de uma série de complexos coisas, surge a possibilidade de se elaborarem vias de pensamento que liguem esses dois tipos de complexos ao estado de desejo e ao estado da coisa, e de fazê-lo de uma maneira que seja, por assim dizer, genericamente válida, independente da percepção. A quem estiver atento, é interessante perceber que aqui a gente já vê um pouco da ideia do AB-reação, né? E dessa ideia desses dois pontos, né? Isso é interessante porque, para Freud, a nossa percepção, por isso que ele fala, né, os complexos perceptivos, né? Ele inicia o texto assim, a nossa percepção, ela não é neutra. Ela tem história que está sob uma perspectiva do passado, né? Então tem uma historicidade, né? E sob essa perspectiva é de uma marca que surge na experiência originária de satisfação, ao qual a gente, né, perde ela e que buscamos a todo tempo recuperar, né? Que é muito traduzida aí nos termos psicanalíticos como essa ideia da falta, né? Então, essa busca por recuperação, né? A gente busca, né, nesses complexos perceptivos e ver se aquilo que percebemos corresponde à marca da primeira experiência, né? Então, se institui aí é o quê? É um jogo onde se encontra elementos compreensíveis, como está no texto, compreensível, ou seja, os atributos do movimento da coisa, mas também outros que são incompreensíveis, ou seja, porventura, a própria coisa, né? A coisa em si, né? Formando um buraco, né? Um vazio, né? Portanto, um retorno por essa coisa, né? A gente se repete. Sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas a fim de elaborar mais é aqui que eu entro de fato no texto que vamos analisar. Mas o que eu quis fazer com esse levantamento histórico era que vocês percebessem que a raiz dessa produção psicanalítica já estava ali no germe da própria psicanálise com Freud, né? Então a gente pode perceber desde o começo, né? Bom, então, Freud vai iniciar, inclusive, o texto fazendo justamente uma recuperação, como se fosse uma espécie de timeline, né, da psicanálise, né? E ele fala a gente que não tem que se furtar, né? E ele vai passar por esse método catártico, da hipnose, da reação, até chegar no que ele diz como é a produção moderna da psicanálise, né? Então, ele vai observar que no contexto da psicanálise, o analista ele não impõe a necessidade de o paciente recordar um evento específico e nem resolver um problema direto, né? Ele, ao contrário disso, a técnica analítica moderna diz ele que vai consistir em explorar a superfície psíquica do paciente, né? Ele utiliza esse termo, né? Ou seja, utilizando a interpretação para identificar certos níveis de resistências que vão surgir e torná-las conscientes ao paciente, né? Então, tem esse exercício, né? E na análise não se limita a uma busca direta pela lembrança. Isso é um ponto interessante, ou seja, na análise não se limita a uma busca direta por uma lembrança. Eu falo isso porque, por mais que para a gente possa ser simples, mas quando a gente vai para um senso comum do que é a psicanálise, é muito comum as pessoas acharem, o que se faz na psicanálise é recordar, 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 né? Ou seja, tem esse certo entendimento, né, vamos dizer assim, meio público do que é a psicanálise, né? Mas ele fala, não se limita a essa busca direta por lembrança. Ou seja, envolve um processo de compreensão das dinâmicas inconscientes que regem o comportamento e o sintoma do analisando. Então é interessante a gente perceber o porquê se repete, né? E a repetição como esse ponto de continuidade de uma certa rememoração, ou seja, essa reminiscência, né? Então, ele vai destacar, por exemplo, que para o paciente, muitas vezes, ele não vai se lembrar do que foi reprimido, foi recalcado, mas ele vai reviver isso por meio da repetição. Isso é interessante, porque isso também está nos textos psicanalíticos, né? Nesse texto que você tem, por exemplo, ele vai falar, por exemplo, da ideia de AB-reação, né? Desse ponto B, né? Que é um estranho
e que, ao primeiro momento de racionalizar, não parece ter relação com essa recordação, com esse ponto traumático, né, com essa inserção do real lá atrás, mas que vai se repetir justamente porque tem a ver, né? Então, ele vai dizer, né? Ele revive por meio da repetição. Em vez de relatar uma lembrança, ele vai atuar, né? Ele vai utilizar algumas traduções da própria palavra do agirem, né? Pode ser como atuação, mas também pode ser o agir, né? Em vez de lembrar, ele age, né? Ele atua, né? Ou seja, repetindo inconscientemente os padrões e experiências de um passado, né? Essa repetição ela é uma manifestação justamente do inconsciente, se apresenta não como uma memória consciente, mas como uma ação que o paciente vai realizar sem saber que está a repetir, né? Freud até relata isso, né? Se repete mesmo não sabendo que se repete. E aí eu quero abrir um parêntese para ir para uma das comentadoras que eu julgo ser muito importante, que é a Colette Soler, no seu livro sobre artigos clínicos e interpretações, ela tem um texto sobre essa atuação, né, sobre o acting out. Né? Então, bom, nesse texto, nesse artigo da Colette Soler, sobre o acting out, o objetivo inicial da análise para Freud é justamente preencher as lacunas da memória. Isso vocês encontram no texto, tá? Inclusive, logo no início do texto mesmo, ele vai dizer, né? O objetivo dessas técnicas naturalmente permanecer inalterado. De forma descritiva, o preenchimento das lacunas da lembrança e de forma dinâmica, a superação das resistências e do recalque, né? Então, a Colette Soler, ela vai dizer que, lembrando a ideia original de Freud, a análise teria como o principal meta preencher essas lacunas da memória, né? Ou seja, para Freud, o trabalho analítico seria uma espécie de restaurar uma história que está incompleta, né? Que tem essas lacunas, né? Desvendando aquilo que foi esquecido. Mas a superação do recalque, ou seja, desse mecanismo psíquico, né? De defesa, né? Que afasta da consciência, né? Sentimentos e lembranças que muitas vezes são intoleráveis, né? A Solé vai dizer que era vista como um caminho para superar justamente essa, essa lacuna, né? Então, o próprio Foch afirma que a finalidade da análise é esse preenchimento de lacunas e da forma dinâmica, né, superar a resistência do recalque. No entanto, a Solé ela vai destacar uma questão importante aí para Freud, né, sobre a visão dela, né, que ao longo da sua prática percebeu que nem sempre as coisas aconteciam de forma ideal, né? Ou seja, se deparou com um tipo de paciente que não tinha nenhuma lembrança do que havia esquecido e recalcado. Isso é interessante porque está logo no início do texto. Ou seja, em vez de recordar, esse paciente traduzia o que tinha esquecido em atos. Né? Esse fenômeno da atuação, ele surge nessa percepção. Né? Ou seja, não tinha nenhuma lembrança e muitas vezes, em vez de recordar, a tradução dessa rememoração vai ser feita em atos. Né? Então, aqui reside para Solé um ponto fundamental dessa leitura. Né? Em inglês, né, o acting out, né? Então, nesse out, né, nesse externo, né, ou seja, não deve ser entendido como fora do campo da análise, pelo contrário, né, ela vai dizer justamente que não existe um fora da análise desde que o sujeito esteja sobre a transferência, sob o jugo do manejo transferencial. Né? Ou seja, mesmo que o paciente haja, né, em vez de recordar verbalmente, né, essa ação ainda está intrinsecamente ligada ao processo analítico, pois o paciente vai estar sob a influência da transferência. Isso é um ponto que a Soler retoma, Lacan retoma, né? Que a abertura do inconsciente ele se dá manifestado pela forma de resistência. Inclusive, muitas vezes esse é o paradoxo da própria análise, né? Por exemplo, eu vou tomar a liberdade aqui, não estava no meu script, mas eu me lembrei também de um texto da Colette Soler, que está nesse mesmo livro, que ela vai falar sobre o paradoxo da tarefa analítica, né, que é a reabertura, né, desse inconsciente e a sua forma de resistência. Por exemplo, ela tem um trecho que eu acho muito interessante. Ela vai dizer assim: o analisando, ou seja, a pessoa que está em análise, ela é solicitada a dizer isso que ele não é. Olha que interessante. Isso que ele não é. Esse não é se refere justamente ao seu inconsciente.
seja, em outras palavras, o analisando é incitado a falar sobre algo que não está sob o controle direto do seu eu consciente, né? Então, essa reabertura dessa resistência é muito importante para a gente, mas, ao mesmo tempo, possa ser, então, isso está até no próprio texto, né? Por exemplo, o Freud vai lembrar de um caso que ele tinha de uma paciente que ela se queixava muito de que ela não conseguia permanecer nas relações, né, afetivas e tal. E ela repete isso com o próprio Freud, né, antes mesmo dele entrar no processo de elaboração com ela. Acerca do seu sintoma, ela também não consegue permanecer em análise e vaza, né, e sai, enfim, evade, né. Ou seja, isso retorna, né, de uma maneira que está aí, né, o germe dessa atuação, né, ou seja, né, em vez de recordar, ela age, né, ela repete em forma de ato, né. Então, a transferência é esse fenômeno que o paciente projeta, aqui falando numa linguagem mais branda, né, vamos dizer assim, ele vai projetar no analista esses sentimentos, desejos e fantasias que originalmente também se dirigem à figura significativa do seu passado, né. E o Lacan, ele brinca, né? A transferência positiva e negativa está muito sobre, ele tenta de uma maneira simplificar, né? Que a gente está, né, a todo momento de olho, né? Sendo analisado assim, né? O analisando está de olho na gente, né? Ou nos ver também muito bem, né? Então, esse manejo transferencial é muito importante, não? Então, a Solé, ela reflete isso no seu texto, né? Então, a transferência como esse fenômeno que o paciente vai depositar na gente esses sentimentos, fantasias, desejos, né? E ela esclarece ainda que fora do consultório do analista não é o principal significado, né, da atuação, né? Ou seja, o sentido mais importante é o que está fora da esfera das lembranças e, preferencialmente, fora da esfera do que se diz. É comum a gente ouvir, e se repete muito, o termo escapar, né? Ou seja, aquilo que é escorregadio, né, nas memórias da gente, aquilo que a gente deixa de fora e que é justamente nesse processo de rememoração que vamos atuar, ou seja, né, está fora da esfera do que se diz, né, traduzindo aqui as palavras da Solé, né? Então, essa atuação é uma manifestação do que não pode ser verbalizado ou lembrado conscientemente pelo paciente, mas que ainda expressa-se na realidade. Então, veja que interessante a constatação que a Solé nos faz a partir do texto do Freud. É que muitas vezes aquilo que não é lembrado na sua forma da palavra, do texto do inconsciente, é atuado também, ou seja, as ações, né, que circundam o ato analítico, que é a livre associação. Então, resumindo, né, a Colette Solé, ela vai mostrar justamente uma evolução na compreensão da própria prática psicanalítica, né, que é o que o Freud consegue fazer aqui, né? Então, inicialmente, ele vê a análise como um processo de recordação para preencher as lacunas, mas ele percebe que esse recalcado, né, ele sempre tem um retorno, né? Mas muitas vezes nem sempre se manifesta em palavras ou propriamente dito em memórias, né? Ou seja, essa atuação ela surge como uma forma de expressão do próprio inconsciente, que não passa pela via da lembrança consciente, né? A chave aqui mesmo nessas manifestações em atos, o paciente ainda está no campo da análise, né, sob a influência da transferência. Então, o texto, ele dá isso, né, e essa é, de certa forma, uma elaboração que a gente vê muito no senso comum, ou seja, por que repetimos, né, porque estamos presos a uma certa ideia de repetição, né, que muitas vezes, inclusive, isso é atribuído, vamos dizer, a certas esferas daquilo que a gente não pode se alcançar, né? Então, ou seja, pô, estou numa maré de azar, só fico, as coisas se repetem, meu sofrimento se repete, né? Ah, isso é coisa do destino. Ou, de repente, isso é coisa de Deus, né? Enfim, ou seja, a gente joga assim para o ar, né? Que essa repetição que a gente se encontra, né? Tem uma definição básica da neurose, né? O presente ele se faz tão real que dá essa ideia, né, de que a gente não está saindo do lugar, né, essa ideia de insatisfação, essa ideia de estagnação, né, que leva ao que o Freud
utiliza muito no texto, que é a compulsão pela repetição, né? A gente vai repetir certas situações para obter um certo parcial, muitas vezes até por um breve período completo, prazer, né? Ou seja, ele até realça isso no seu texto, né? Busca-se ali, né? No estar doente, nesse processo repetitivo, nessa compulsão pela repetição, extrair ainda um prazer, extrair ainda uma certa satisfação, mesmo na insatisfação, né? Então, caminhando um pouco mais, ele vai discutir também a noção de transferência, né, que é muito importante, né, um elemento central na técnica psicanalítica, né, e vai dizer que a transferência é uma forma também de repetição, né? O paciente ele vai justamente depositar no analista esses aspectos do passado e muitas vezes sem ter a consciência disso, né? Ou seja, o processo de transferência é uma repetição das relações que o paciente teve com as figuras significativas. A Colette e Soler enfatiza isso, mas é importante a gente perceber como é paradoxo esse jogo da transferência, né? Porque muitas vezes nesse processo de repetição, que é o que muitas vezes a gente quer induzir, se encontra, né, esse desafio. O Freud cita, por exemplo, que tem que ter a coragem do analisando de enfrentar isso e a paciência do analista, né, de se tornar objeto para esse depositário, né, de afetos, né? Ou seja, o processo da transferência ela é uma repetição das relações e, além disso, a transferência não vai se limitar ao analista, né, mas ela pode se estender a outros aspectos presentes da situação do paciente, né, que implica a importância da análise na relação das interações. Caminhando, né, um pouco mais para o meio do texto, né, Freud vai afirmar que o tratamento ele deve ser conduzido com a compreensão de que os sintomas do paciente são essa expressão do recalcado, né, uma manifestação do passado que está se atualizando no presente. Isso é importante para a gente ver. Eu disse lá no início para vocês, né, como o Freud está exemplificando nos textos pré-psicanalíticos acerca dos complexos perceptíveis, né, sobre a coisa, sobre o Dagin, a nossa percepção ela não é neutra, né? Ela tem uma história que está sob a perspectiva do passado. Mas veja que interessante. Uma manifestação do passado que está se atualizando no presente. Que essa também é que a nossa maneira de perceber, né, o tempo, né, que ela é diferente da maneira do inconsciente. Então, essas reatualizações que são feitas, elas nos levam a que essa manifestação do passado estejam se atualizando constantemente, né? Então, assim, a cura, ela não se dá apenas pelo entendimento histórico dos sintomas, né? Ou seja, a sua racionalização, né? Aconteceu isso por causa disso, por causa daquilo, mas ela tem uma potência atual, né? O Freud vai dizer. Ou seja, essa potência atual é que esses sintomas exercem ali no paciente, né? Então, portanto, o foco ele não é tanto na rememoração de um passado, mas na transformação do como o modo que esse passado ainda afeta o presente. Simplificando, né? Como eu disse no início mesmo, né? Essa ideia, né, de que está na análise apenas para se lembrar não é verdade, né? O nosso atento se dá sobre a repetição, porque é nessa repetição que está aquilo que Freud denomina como essa potência atual que o sintoma tem de exercer sobre o paciente. Ou seja, é nesse ponto, né, de que ele se repete mantendo firme, né, essa potência que está o objeto para a gente atuar, né? Então, portanto, né, a transformação do modo como esse passado ainda vai afetar o presente, né? Então, ele também vai reconhecer nesse processo que, na análise, as resistências podem agir como uma certa dificuldade para o próprio tratamento, né? Ou seja, muitas vezes busca se defender de uma certa angústia de conflitos inconscientes, né? Então, essas resistências podem, às vezes, se revelar, né, se manifestar de diversas maneiras. Por exemplo, principalmente, eu acho que é isso é que todo analista em formação, como muitos de nós aqui, eu mesmo me encaixo nessa
nesse grupo, a gente se depara muito com o paciente se calando, né? Ou alegando que não se lembra de nada, né? Que não se rememora de nada, né? Tem um trecho até muito interessante, eu vou ver se eu consigo pegar aqui de cabeça. Pronto, aqui, né? Freud vai dizer, fazer uma leitura breve aqui para vocês, né? Frequentemente, quando se informa a regra fundamental da psicanálise, né, associação livre, a um paciente com uma história de vida repleta de alternâncias e um longo histórico da doença, e se convida o paciente a dizer o que lhe ocorre, esperando que suas informações brotem em uma torrente, temos a experiência inicial de que ele não tem nada a dizer. Então, ele se cala e afirma que nada lhe vem à mente. É evidente que isso não nada mais é do que a repetição, né? Então ele vai inserir outro debate aqui, mas eu queria permanecer nisso, né? A experiência inicial de que ele não tem nada a dizer e que ele se cala e afirma que nada lhe vem à mente, né? É um processo que todo mundo que está no processo de formação já passou, né? Ou seja, se calando ou alegando que não se lembra de nada, né? Ou seja, para Freud, essas resistências não devem ser tratadas de forma apressada, né? Ou seja, sim com paciência e compreensão, porque é necessário dar tempo para que o paciente se envolva no processo analítico e continue a resistir, porque é justamente nessa resistência que alimenta o nosso trabalho analítico, né? O paciente, então, precisa ter tempo para confrontar e elaborar esses conflitos. Então, esse, de novo, é o paradoxo que a Colette Soler, para mim, exemplifica muito bem, que é isso que a gente convoca, né? A falar isso que ele é, só que isso que ele é de um saber que ele não sabe, né? Que é do seu inconsciente, né? Porque o inconsciente é isso, né? Como você, ela até brinca, né? Não é como você sabe o seu endereço, né? Ah, moro na rua tal, no CEP tal, na cidade tal, no país tal. Não, não é isso. Não se sabe isso do inconsciente, né? Se ler o inconsciente, né? A ideia do inconsciente como esse texto, né? E é justamente nas lacunas desse texto, né? Nos atos falhos, nos lapsos, nos sonhos, que a gente pode ver a sua realização, né? Textual dele, né? Então é muito interessante como Freud se atenta a isso, né? E é algo que, depois de Freud, a gente vai também ver muito fortemente, né? O Lacan, no Seminário 11, se eu não me engano, no texto sobre o desejo da analista, ele vai falar isso, né? É isso que a gente quer, que essa resistência, esse inconsciente venha à tona, e ele vem à tona de forma a resistir, né? E Freud tem esse movimento, né? Já inicialmente, depois o Lacan vai se apropriar, ou seja, dar tempo ao paciente, né? Eu lembrei para vocês das instâncias de tempo, né? Então, essa elaboração ela é muito importante, porque ele vai se envolver no processo e ele vai continuar a resistir, porque é justamente na resistência que vai alimentar o trabalho analítico, né? E aí a gente vai se encaminhando, como eu falei, eu não queria tomar muito tempo sem o recurso visual, e aí a gente pode se manter conversando, né, através das perguntas, caso houver, que é essa ideia da elaboração, que é essa ideia da perlaboração, né? Por exemplo, no texto da Autêntica, ele está como perlaborar, né? E toda uma discussão até interessante para quem se interessa aí nesse processo da tradução, né? Que é toda essa disputa que vai se ter em torno das palavras, né? Então, em alemão, né, do original em alemão, a palavra, eu vi que Caio está aí, Caio me corrige se a pronúncia estiver errada, mas eu vou chutar uma pronúncia aqui. A palavra para a elaboração ou para a elaboração é o Durcharbeiten, né? Que é justamente o Arbaten, é o trabalho desse Durch, é o através de, né? Então, o trabalho através da elaboração, né? Então, a autêntica se utilizou da palavra perlaborar, que existe, né? Mas na própria palavra elaborar, você já tem no próprio português, a gente lançando uma etimologia freestyle aqui, a gente já tem a ideia do labor, né? O trabalho está aí, né? E esse é interessante que o Freud ele vai falar sobre a elaboração literalmente na última página, assim. É nos últimos parágrafos que ele vai se atentar. Bom,
não é só da recordação, não é só da repetição, e eu quis frisar aqui para vocês, por isso que o título da minha fala de hoje foi repetir, repetir e repetir, porque a instância da repetição me parece ser aquilo que toma mais tempo no processo de análise, né? Aquilo que a gente se vê repetindo, que muitas vezes, mesmo obtendo prazer, é a instância que leva a gente a procurar uma análise, porque muitas vezes o sofrimento, ele é ou deixado de lado, ah, não, isso daqui é só uma fase, mais para frente eu estou melhor. Ou muitas vezes é nesse processo de uma repetição de insatisfação que se acha um certo conforto. Bom, a gente sabe que os sintomas não estão atrelados só às questões psíquicas, mas às questões também socioculturais, sociais, e de como muito da reprodução do capitalismo influencia no nosso sofrimento. Então, não quero aqui passar um pano, dizer que, né, as pessoas se encontram confortáveis em seu sofrimento, enfim, mas de uma forma mais branda mesmo, né? Mas o que leva justamente a esse ponto, de, muitas vezes, de inflexão, que se acha uma insatisfação. Não? Bom, estou satisfeito com isso, vou procurar ajuda, né? E se busca, né, esse processo da análise, enfrentar essa dificuldade, né? Então, é nesse processo de repetição, de angústia, né, que a gente muitas vezes quer desistir, né, do tratamento, naquilo que, uma certa transferência, a gente deposita também no analista, né? E aí a gente começa a atuar, né? Chega da raiva, tem, né? O dia que vai chegando e a gente sabe que vai ter aquele momento de elaboração, assim como muitas vezes nem da raiva dá justamente o alívio, então a gente vai passar por esses processos, né? Então a nossa recordação, a nossa lembrança, ela não tem só um fato nostálgico, né? De que não, ela tem um fato também de atualizar nessa potência atual, né? Sendo redundante aqui, de atualizar aquilo que nos trouxe sofrimento, aqueles pontos na nossa vida de acesso ao real. Então, esse momento que o Freud deixa para o final, por mais curto que ele seja, ele não é sem importância, pelo contrário, né? É de suma importância, né? Ou seja, Freud vai dizer aqui, né? Separei um trechinho, né? Precisamos dar tempo ao paciente para que ele se aprofunde na resistência que até então lhe era desconhecida, para perlaborá-la, ou seja, para trabalhar nessa elaboração, para superá-la na medida em que ele, a ela resistindo, continue o trabalho de acordo com a regra fundamental da psicanálise, né? É só no ponto mais alto desse trabalho aqui, em conjunto com analisando, iremos descobrir as moções pulsionais recalcadas que alimentam a resistência e de cuja existência e poder o paciente se convencerá através dessa vivência, né? Ou seja, Freud aqui vem, então, destacar que a resistência pode ser especialmente forte também, em outro trecho, né? Nos pacientes que muitas vezes buscam uma permanência, uma certa permanência prazerosa nos sintomas da doença, né? Uma vez que esses sintomas podem funcionar como um certo meio de defesa ou muitas vezes uma forma de escapar a certas dificuldades emocionais. Esse enfrentamento, como eu falei, tem que ser, claro, atualizado ao nosso tempo, mas a gente também não pode se furtar da discussão, por exemplo, que há muitas vezes, principalmente eu acho, hoje, numa modernidade, numa contemporaneidade, onde a instância do sofrimento está muito ligada também à instância da identidade, que esse enfrentamento se mostra necessário, né? O Freud ele vai destacar, por exemplo, que a juventude, né, e até certas crianças também, eles fixam sim, né, nesse estar doente, muitas vezes por permanecer um certo prazer nessa instância do sofrimento em si, né? Mas ele vai sugerir que no tratamento deve se buscar fazer as pazes com o recalcado, né? Ou seja, né, com as partes do passado que foram reprimidas, mas que se expressam em forma de sintomas, né? Então, voltando à abertura que eu fiz aqui, né, os histéricos, né? E a gente pode estender isso, sofremos, sobretudo, né, de reminiscências, né, na neurose, né? Então, esse processo não é apenas uma questão de entendimento intelectual, isso é interessante, né? Porque muitas vezes se atrela essa simplificação
ao trabalho analítico, né? De que uma racionalização, né? Se eu racionalizar, então aconteceu isso, aconteceu. Não, muitas vezes, mesmo racionalizando, e aí que está o ponto que o Freud vai estar trazendo, mesmo racionalizando, mesmo trazendo ao consciente, a gente repete, né? Muitas vezes sem saber, veja, mesmo entendendo o processo porquê, se repete, né? Ou seja, envolve um trabalho aqui psíquico mesmo profundo, né? De um investimento realmente libidinal, emocional, psíquico, enfim, profundo, no qual o paciente ele é gradualmente é muito importante. Veja, Freud ele vai destacar peça por peça no texto, levando a enfrentar e integrar essas experiências reprimidas. Eu acho isso muito importante porque, de novo, trazendo a instância do nosso tempo, né? É, é, no nosso tempo, que eu digo, da contemporaneidade, e até abrindo uma certa aqui, crítica a certos processos terapêuticos que querem burlar a instância do tempo, sabe? Não, a gente vai fazer um. E isso está muito ligado ao estudo que é chamado de medicalização da vida, né? Ou seja, burlar essas etapas, não ter esse processo gradual, não ter essa peça por peça, né? Quer se chegar a, né? Quer se chegar à instância final rapidamente, né? Eu me lembrei agora de uma música do rapper Djonga, né? Que ele fala, né? Pessoas querem beber buscando já vomitar, né? Enfim, mas essa é a ideia de que quer se buscar esse processo sem ter gradativamente, né, o enfrentamento e a integração das experiências. Então, às vezes é levado, inclusive, até processos terapêuticos que não. A gente resolve isso em um mês, 15 dias, 2 meses, 3 meses, né? E não leva em conta a história do sujeito, né, a sua subjetividade e o processo que se leva, né, e as existências que se levam dentro do processo analítico. Então, com aqui eu vou concluindo a minha fala. Como eu disse, eu não queria me tornar muito, de novo, a redundância, repetitivo, mas é elaborar esse texto, que ele é curto, de 1914, mas eu julgo ser muito especial para aqueles que querem compreender o que se faz numa análise. Né? O que se faz numa análise? Né? Então, contra o senso comum de que só se recorda, né? Só se fala do passado, né? Então, aqueles que têm curiosidade, esse é um texto, para mim, exemplar da técnica psicanalítica, tá bom? Então, com aqui concluo a minha fala e vou dar abertura aí para caso aqueles que desejem, a gente possa jogar na roda aí discussões, perguntas. Não sei se ficou capaz de respondê-las a todas, mas quem tiver pode fazer, tá bom? Ficamos sem perguntas, então? Tá, podemos partir para uma. Oh, muito obrigado, Ana, pelo comentário carinhoso acerca da elaboração. Eu estou tentando fugir um pouco do recurso visual, né? E a ideia de fugir do recurso visual é não só tentar ser mais conciso, mas também, né, trabalhar de uma forma mais livre mesmo, né? E muitas vezes hoje com o recurso visual a gente acaba, enfim, terceirizando, né, para o recurso uma parte da elaboração intelectual. Eu estou tentando fazer essa chave de entendimento, né? Bom, pessoal, eu queria deixar para vocês também a dica desse texto que eu trouxe, né? Que é um livro da Colette Solé, que tem em português, que é o Artigos Clínicos, Transferência, Interpretação e Psicose. Tem uns textos interessantes a respeito desse texto, né? É, Jamile levantou a mão. Pode falar, Jamile. Peraí, que eu tô ativando a câmera aqui. Vamos ver se vai funcionar.
Ok, tá me vendo, né? Então, eu estava pensando, Jaida, quando eu vi o cartaz, e eu vi que você escreveu lá o repetir, repetir, repetir de maneiras diferentes, eu estava pensando em te perguntar por que essa escolha, por que você escolheu colocar dessa forma visual, e ao mesmo tempo já antecipar nessa pergunta se isso tem alguma coisa a ver também com as formas de repetição que podem aparecer. Qual é desejável e qual não é dentro da. Na verdade, talvez colocar em termos de desejável não é o melhor termo aqui que possa ser usado, foi o que me ocorreu, mas qual é melhor manejável e qual não sai do lugar. Eu queria saber se você fez isso propositalmente, qual foi a escolha, o processo. Pronto, vamos lá. É interessante, né? Eu utilizei isso, pronto, para aqueles não sabem, eu sou designer, né, de formação, e eu utilizei eu escrevi o título repetir, repetir, repetir de maneiras diferentes. Uma normal, outra em negrito e outra em itálico. Mas não foi acerca do que eu iria falar, foi só um recurso visual, porque são três palavras iguais, né? Eu falei, pô, a pessoa vai passar o olho e não vai ficar presa. Eu não quis fazer nenhuma analogia com o que eu diretamente com o que eu queria falar, né? Como você colocou aí, se existe uma forma desejável ou não. Mas assim, eu acho que é uma pergunta maneira porque a gente pode elaborar aqui as suas repercussões no próprio texto. É interessante que o Freud ele coloca isso, né? Por exemplo, o caso que eu citei, né? De que certas repetições, elas muitas vezes, se não manejadas logo por a gente, no início, né? Nas ditas entrevistas preliminares, pode ser que a gente perca, né? Então, é muito comum, quando a gente fala sobre exemplos de repetição, a gente ouvir esses casos. Pô, a pessoa chegou com uma queixa, né? Inicial de que ela não consegue se manter nos relacionamentos, ela chegou com uma queixa inicial de que ela se atrasa para os seus compromissos, ela chegou com uma queixa inicial que não consegue atender a todos os seus compromissos e logo a pessoa, né, atua nessa repetição. Então, não classificaria como desejável, mas no sentido de que muitas vezes isso escapa, né, a nossa capacidade de trazer uma certa reflexão acerca da sua própria existência que o mantenha sobre o jugo de um processo analítico no sentido que pode trazer um benefício para ele, né? Já que essa é a queixa inicial que o trouxe ali, né? E se ele quiser realmente se desvencilhar, né? Eu acho que fora disso, fora daquilo que leva o indivíduo a abruptamente quebrar, né, a proposta que ele mesmo, né, trouxe assim, né, de estar sobre análise, eu acho que isso a gente poderia dizer que é um certo infortúnio. Mas de resto, eu acho que as repetições ela vêm como esse processo que a gente quer levantar, né? Essa insurreição que a gente pede para ela falar sobre aquilo que ela é, mas daquele conhecimento que ela não tem. Então, nesse ponto, a repetição para a gente é o desejável mesmo do processo analítico. E, e talvez seja a etapa mais duradoura, né? Então, se beleza, se inicia-se através de uma lembrança, seja do seu passado, mas seja também de um passado recente. Ah, minha queixa inicial foi porque, né? Segunda-feira passada aconteceu isso, beleza. Mas qual é a demanda que se esconde, né, por trás dessa queixa inicial, né? Ou seja, é a ideia que ele vai trazer depois da interpretação dos sonhos, né? Muitas vezes o conteúdo manifesto esconde um certo latente por detrás, né? E a gente quer escavar. Mas eu acho interessante quando ele fala, logo no começo do texto, uma certa atualização do que é o trato analítico moderno, é de que não há necessidade de um paciente recordar um evento específico, ou um problema direto, vamos dizer assim. O que a gente quer dele, na verdade, é o contrário, né? É explorar a superfície, né? Me diga o que está passando na sua cabeça, meu amigo. Né? É isso que se pede, né? Mas muitas vezes é um ponto inicial, né? Um problema direto ou uma lembrança, né? Mas o que a gente quer é que essa insurreição ela venha da superfície mesmo, não é o que está se passando aí, né? Mas, de novo, como infortúnio, talvez só a repetição que nos leve a, enfim, que leve ele a quebrar a relação de análise e buscar outro tipo, ou ir para outro, ou voltar depois, enfim. A sua forma de grafar, né, o título do seminário
me fez pensar, me fez lembrar dos conceitos de TK e autômaton, das formas diferentes de repetição. E pensar também de como essa repetição no processo de análise precisa caminhar de alguma forma. É interessante que a repetição não fique somente na repetição. Então, tem algo aí também que faz a gente pensar no título do seu seminário aí, que faz a gente recordar algo do manejo na clínica, que é como se a gente estivesse vendo uma mola, uma espiral. E a gente vê o paciente passando pelo mesmo lugar, mas sempre é uma repetição com certo incremento. Então, faz a gente lembrar também da matemática, né? Que algo se repete, mas não se repete exatamente igual. Tem uma pequena mudança, alguma mudança qualitativa aí. E aí, isso é para a gente pensar também essa condução, né, do processo analítico, do como essa repetição, ela, idealmente, e a gente falar em ideais é sempre complicado, mas, assim, preferencialmente, ela não deve ficar passando pelo mesmo ponto, que aí a gente vai entrar em diversas outras coisas, mas que deve ter essas pequenas mudanças. Então, eu acho muito interessante essa escolha sua, porque você repete em itálico, repete em negrito. Então, tem algo aí que muda, né? Tem uma repetição, mas tem algo que muda. Eu achei isso muito legal, por isso que eu te perguntei. Mas tinha uma outra coisa que estava me ocorrendo também, mas acabou que eu esqueci. Então, eu acho que por hora o comentário só era esse mesmo, mas queria te dar também o parabéns, tá? Pelo seminário bastante didático e é um tema que tende a ser repetitivo, inclusive, né? A gente precisa falar que tem algo aí quase fractal na repetição, que a gente fica repetindo também sobre ela e falando, e é necessário, né? E ainda assim você conseguiu fazer isso de uma forma legal, né? Meus parabéns. E obrigada pelo comentário. Valeu, Jamil. Realmente, eu não explorei, acabei não explorando essa questão do que autômato, a Colette Stoller até tem uma relação disso no texto, principalmente aquilo que um certo gozo na repetição do significante, né? É interessante esses pontos, né? E essa espiral, como você falou, né? Que por mais que seja circular, ela está andando para algum lugar, né? Então, acho que também tem a contribuir, mas agradeço também ao comentário. Bom, pessoal, fica aí aberto para caso alguém tenha algum comentário a fazer. Bom, não tendo, né? Acho que chegamos ao fim. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de alertá-los mais uma vez, né, que os seminários abertos é uma atividade do CIPSE, do Seminário de Introdução à Psicanálise, que busca fazer elencar os textos e temas que temos trabalhados esse ano, e esse ano a gente tem trabalhado sobre os fundamentos da clínica psicanalítica, e a gente busca elaborar nesses seminários abertos a todo mundo que deseja participar, comentar, fazer uma discussão, e ele é feito a cada segunda-feira do mês. Então, a gente já está com o nosso calendário aberto. Eu vou fazer uma pescada aqui rapidinha para fazer a propaganda para vocês, porque a gente já está com os outros meses delimitados, né? Então, a gente teve julho agora, com Recordar, Repetir, Elaborar, e Jamile vai estar em agosto com o tema Sujeito e Cultura, né? Alinhavar antes de costurar. Então, vocês podem acessar o cronograma completo no nosso Instagram, @citsi.group, e obrigado à presença de todos. Uma boa noite.